Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, a volta de Jesus. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de deixar um convite a você. Na terça-feira nós reunimos às 19h30 no culto de oração. Na quarta-feira também à tarde, às 15 horas, no culto de oração. Na quinta-feira nós reunimos nos lares, que são as células que funcionam nas casas, às 20 horas. No sábado, às 19h30, nós temos o culto de adoração a Deus. E no domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o ensino da palavra de Deus. E às 19 o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre a volta de Jesus. Jesus esteve entre nós, entre os homens, melhor dizendo, porque aqueles que foram contemporâneos do ministério terreno de Jesus, eles viram e os discípulos expressaram: nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Tocamos nele, nós vimos, testemunhamos, somos testemunhas oculares. Mas esse mesmo Jesus, a Bíblia diz que ele, assim como ele veio e voltou, ele também voltará para levar um povo zeloso de boas obras. É a palavra de Deus que nos afirma, nos deixa estas promessas, embora haja quem escarnece, zomba e não acredita, mas eu quero passar essa palavra para você que acredita, você que tem a mesma esperança. Eu vou estar lendo aqui para nossa meditação no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu vou estar lendo do versículo 1 até o versículo 11, que fala que Jesus, após a sua ressurreição, ele esteve entre os seus discípulos. E os seus discípulos ficaram muito impressionados e admirados de vê-lo, sendo a ascensão de Jesus, ou seja, o retorno dele para a glória celestial. No que se deu esse episódio, manifesta 2 anjos dizendo: por que estais admirado? Assim como ele foi, assim também ele voltará. Eu vou ler no livro de Atos, capítulo 1, a partir do verso 1, que diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer o tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu
dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como viste subir. Esse texto que eu li aqui é muito informativo para nós. Algumas coisas importantes esse texto passa para a gente. Fala que Jesus ficou entre os seus seguidores 40 dias após a ressurreição, que Jesus alimentou entre eles, que Jesus ensinou acerca do reino, isso tudo depois de ressuscitado, né? Falou com eles e Jesus deixou uma ordem para que eles mantivessem lá em Jerusalém, não saíssem de Jerusalém, porque haveria de vir o Espírito Santo sobre eles e eles seriam revestidos de poder para ser testemunha dele, né? Testemunha de Jesus, testemunha da ressurreição. E eles ficaram ali e eles então viram Jesus, né? A Bíblia diz, foi assunto ao céu. Jesus, ele voltou, né? A ascensão de Jesus, ele voltou para a sua glória. E nisto eles ficaram impressionados e admirados. Nisto apareceu os 2 anjos, que aqui fala 2 varões vestidos de branco. É o versículo que diz assim, verso 11, e lhe disseram, varões galileus, ou melhor, vou ler o verso a partir do verso 9. Dito essas coisas, que foi Jesus elevado às alturas numa nuvem e encobriu os olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, quando Jesus subiu, eis que 2 varões vestidos de branco puseram entre eles, ou seja, 2 anjos manifestaram e disseram, olha, este Jesus que viste subir, ele voltará novamente. E este é o assunto que eu quero pensar com você, porque Jesus esteve aqui e ensinou os seus discípulos, formou um grupo apostólico e para deixar estabelecido a sua igreja, como veio e abriu a agência do reino dele aqui nessa baixa terra. Mas Jesus, ele fala, né, ensinou que ele virá, que ele viria novamente. E ele, por diversas vezes, ele diz assim como um relâmpago que mostra no Oriente ou no Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Então, este ensinamento acerca da volta de Jesus, ele é muito vasto nas Sagradas Escrituras. E nós precisamos estar preparados para esse advento, né, que vai arrebatar a sua igreja, a igreja do Senhor. E eu quero compartilhar outros textos com você, porque eu julgo de ser de suma importância, porque a Bíblia diz que é necessário que nós tenhamos a esperança. Ouça bem o que eu vou ler aqui, no capítulo 2 de Tito, né? Da carta de Paulo a Tito, capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim, é preciso fazer calar, porque, vou ler o verso 10 também, porque existem muitos insubordinados, paradores, frívolos e enganadores, especialmente o da circuncisão, e é preciso fazer calar. Eu estou lendo errado aqui, eu vou voltar a outro texto. Peguei o texto errado, eu vou ler a partir do verso 11, capítulo 2. Eu estava lendo na carta de Paulo a Tito, mas vou ler, até pelo fato que eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, e o nosso assunto aqui é sobre a volta de Jesus. Assim, portanto,
a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Este texto que eu estou com ele em mãos aqui fala assim: aguardando a bendita esperança, a esperança da manifestação do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, na sua segunda vinda, ele não vai colocar os pés aqui na terra. Nós seremos arrebatados e vamos encontrar com o Senhor nos ares, assim como diz na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, que nós seremos transformados e vamos encontrar com o Senhor. Então Jesus, ele virá outra vez para buscar. Esse texto que eu li diz assim: a qual a si mesmo ele se deu por nós, a fim de remir-nos da iniquidade, ou seja, nos tirar do pecado e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Eu estou falando aqui da obra do Espírito Santo. Então a Bíblia mostra que Jesus virá novamente para levar para ele um povo zeloso e de boas obras. E ele mesmo vai encarregar de preparar esse povo para viver com ele a eternidade. É claro que muitas pessoas não acreditam. É claro que muitas pessoas, elas zombam até deste ensinamento que eu estou expondo aqui. E a Bíblia já antecipou dizendo, os profetas. Então, quando deparamos com alguém debochando, falando asneiras e tal, não precisamos de ficar escandalizados, até porque nós já fomos alertados quanto a esse tipo de pessoa. Precisamente na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ele fala que viriam os zombadores perguntando aonde estaria a vinda, a volta do Senhor Jesus. Desde que o mundo é mundo, as coisas acontecem da mesma maneira e nada alterou, então isso é uma tolice. Não, mas o profeta falou que, o apóstolo, por divina revelação, ele falou que viria esse tipo de pessoa escarnecendo. Agora, nós precisamos de entender uma coisa: quanto mais o tempo passa, mais estamos aproximando aquele dia. Que dia? O dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus, que virá para nos buscar para estar junto dele. Para finalizar, eu quero compartilhar com você mais um versículo que diz o seguinte: e digo isto a vocês outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, quanto mais o tempo passa, mais estamos aproximando da reta final da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Essas palavras eu quero deixar para você com uma oração, que você possa estar alerta, porque nós preparamos para tantas coisas e às vezes distraímos com as coisas e esquecemos do principal, do mais importante, que é preparar para viver a eternidade com o nosso Deus. Bendito Deus e Pai, eu me dirijo a Ti em oração por cada um destes que pararam esses instantes para assistir essa explanação da Tua palavra.
Nós cremos que o Senhor há de vir. E aqueles que se encontrarem em estado de alerta, em preparado, certamente eles serão tomados por Ti. E nós queremos, Senhor, fazer parte daqueles que são zelosos, de boas obras, para fazer parte daqueles que irão viver a eternidade com o Senhor. Eu oro a Ti por todos estes que têm esse mesmo desejo, que eles possam, meu Deus, amar a volta do Senhor e estar atento pela volta do Senhor. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.